Na última terça-feira, tivemos o jogo entre Atlético Mineiro e Sport, onde o Galo saiu vitorioso por 2-0. Eu participei de uma live com o meu amigo Drayton Madeira e tive um feedback muito positivo de vocês com relação à análise imparcial, análise tática, né? Olhando com uma visão um pouco mais externa, né, da situação dos dois clubes, como um comentarista que não está diretamente envolvido com as equipes, mas que consegue ter uma percepção tática, técnica e um entendimento do momento de Sport e de Atlético Mineiro. E até como forma de agradecimento ao carinho das duas torcidas, quero trazer aqui nesse vídeo uma análise tática de momento e falar um pouco sobre os treinadores e o momento de cada equipe e o futuro de cada equipe, com base no que eu venho acompanhando, do que a gente vem testemunhando, né, nos jogos tanto de Atlético Mineiro como Sport. Isso também vem como um agradecimento ao carinho que a torcida do Sport e a torcida do Atlético Mineiro proporcionou tanto a mim quanto ao meu amigo Drayton Madeira. Eu fiz alguns comentários na live dele, a live inclusive está ainda disponível para você assistir à vontade, mas eu quero trazer aqui uma análise um pouco mais aprofundada. Ela foi um pouco resumido. Eu quero trazer uma análise aprofundada para você, torcedor do Sport, entender que talvez não tenha sido, né, uma derrota tão problemática como talvez alguns possam ter interpretado. Enquanto isso, o Atlético Mineiro pode sim ter um momento de começar a ter uma esperança, não só do título da Copa do Brasil, mas talvez em coisas maiores, né? Visionando coisas maiores aí pro restante da temporada. Então vou trazer aqui pra vocês uma explicação bem detalhada, claro, lembrando que é uma visão externa de alguém que não vive o dia a dia dessas equipes, mas que consegue ter um entendimento do momento, da parte tática e técnica e talvez vislumbrar algumas coisas para o futuro. E óbvio, é uma análise com a minha opinião, você tem todo o direito de discordar. E obviamente eu nunca vou buscar ser o dono da verdade, apenas uma visão, tá? Uma opinião para você poder se embasar aqui no YouTube que eu vou trazer para vocês. Beleza? Então vamos falar dessas duas equipes depois da vinheta. Fala aí, torcedores que estão ansiosos pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo que me ajuda demais com a divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, de análises técnicas, táticas, uma visão geral assim dos clubes. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. E peço por gentileza que se você gosta desse conteúdo, compartilhe ele com seus amigos, nos grupos aí de futebol, nas suas redes sociais, para que outros torcedores assim como você recebam o conteúdo e entendam um pouco mais sobre seus respectivos clubes. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar começando pelo Sport. Eu quero começar pelo Sport porque, veja bem, o Sport tem um trabalho técnico um pouco mais longevo do que o Atlético Mineiro. O Mariano Sosso, técnico atual do Sport, foi contratado no final do ano passado ainda, para assumir o time na saída do Enderson Moreira, que era muito questionado pela torcida e que, na minha opinião, por suas decisões dentro de campo, acabou perdendo um acesso que era mais do que garantido no ano passado para a Série A. Ele saiu, veio o Mariano Sosso, que vinha de trabalhos em Gimnasia, Defensa e Justiça, e antes disso fez um trabalho muito competente no Melgar do Peru. E veio para o Sport para tentar trabalhar com jogadores jovens, porque é a característica do Mariano Sosso. Trabalhar com jogadores que vêm das categorias de base, jogadores com mais velocidade. É assim que ele trabalha. Começou o ano com resultados adversos, mas apenas uma derrota, teve alguns empates, mas durante todo o seu período até então, até o jogo contra o Atlético Mineiro, o Mariano Sosso tinha apenas 3 derrotas. Porém, era muito criticado pela torcida por conta do seu estilo de jogo. Mariano Sosso, ele joga com um estilo de posse de bola no campo ofensivo. O que isso significa? Significa que o Sport busca manter o passe de lado, o passe em triangulação, sempre no campo ofensivo, subindo as suas linhas de marcação. Geralmente você vai ver os zagueiros, quando o Sport está com a bola, posicionados quase na linha do meio de campo. E geralmente com um certo espaço, porque os meias voltam para receber a bola e trabalhar ela para as pontas, buscando muitas vezes as chegadas dos laterais ou até mesmo dos pontas para fazer a jogada. Ele costuma vir num 4-4-2 ou num 4-3-3, é o estilo que ele joga, sempre buscando as jogadas pelas infiltrações na ponta da área, o que eu costumo chamar de meia direita e meia esquerda. Só que ele tem uma profundagem maior no campo.
costuma vir mais para a linha de fundo, fazer cruzamentos, buscando as jogadas por ali. O Sport não tem exatamente um time muito jovem, tem bons jogadores com idades bem interessantes, mas é um time de equilíbrio de idade, né? A média, se não me engano, está em torno dos 26 a 28 anos. E com isso, lembrando que qualquer informação adversa vocês podem comentar aqui, tá? Para me corrigir, porque são informações que a gente tem vendo de fora. Muitas vezes a gente acaba passando assim despercebido por algum dado que pode estar incorreto. Peço que se você quiser corrigir, corrija aqui embaixo, tá? Beleza. O Sport vinha de 3 derrotas, faz relativamente muitos gols, é uma equipe que faz 2, às vezes 3 gols por partida, mas em compensação toma muitos gols. Porque essa postura que eu tô falando para vocês costuma dar muitos espaços para que o time adversário busque o contra-ataque ou jogue em velocidade para tentar encontrar a defesa mais bagunçada. Se um time, por exemplo, costuma jogar com passes em inversão, supondo que o zagueiro está com a bola e inverta para o ponta na sua posição contrária, o zagueiro direito chuta para o lado esquerdo buscando o ponta ou o lateral, geralmente ele encontra espaços na defesa do Sport. Isso acontece bastante, aconteceu nesse jogo contra o Atlético Mineiro, mas eu vou chegar lá. E se a equipe adversária consegue ter uma transição em velocidade, costuma pegar a zaga do Sport saindo, né, em rumo ao ataque, e aí acaba pegando a bola nas costas de um lateral ou às vezes de um zagueiro. A gente viu isso acontecer no gol anulado do Hulk, por exemplo. Isso é uma característica de time que joga com a bola no campo ofensivo. É natural que você dê espaços na defesa. Então costuma ser uma equipe que, apesar de fazer relativamente bons gols, né, um volume bom de gols, costuma também levar muitos gols. E isso é preocupante quando você joga com uma equipe insinuante, como foi o caso do Atlético Mineiro. Porém, quando o Sport consegue impor o seu jogo no campo ofensivo, costuma ser menos vazado. É vazado ainda, mas costuma fazer mais gols do que leva, como foi o caso, por exemplo, do jogo em 3-2 contra o Amazonas. É uma característica do Mariano Sosso e é uma característica que para o torcedor dá um certo susto, porque você vê sempre a defesa exposta, porém você também vê o seu time sempre armando, principalmente pelas pontas, direita ou esquerda. Muito natural que as jogadas saiam por ali. Beleza. Qual que é a visão do Sport no momento? Para mim, o Sport isso é uma opinião particular, tá? Uma opinião pessoal, você pode discordar, deixa nos comentários, mas para mim o Sport é a melhor equipe da Série B. É uma equipe que tem uma transição ofensiva muito interessante, não é exatamente rápida, mas toca a bola com qualidade, utilizando, por exemplo, o Lucas Lima, que na minha opinião deveria jogar mais centralizado, mas vem caindo muito pelo lado direito. É a opção do técnico, né? Trabalha muito a bola por ali. Tem um centroavante que para a Série B é um centroavante muito ofensivo e muito marcador. No que eu quero dizer, é um jogador que não só consegue finalizar bem para gol, como também consegue fazer a marcação na saída de bola, que é o Gustavo Coutinho, que fez no ano passado uma grande Série B pelo Atlético Goianiense. Entre outras peças que estão ali auxiliando e jogando muito bem, como por exemplo o jovem Pedro Lima pela direita, um lateral que é muito bom, com uma característica que não só consegue recompor bem a defesa, mesmo atabalhoado com a idade, é natural, mas consegue apoiar bastante no ataque também, né? Além dos zagueiros que são ótimos em transições, como o caso do Rafael Thierry, que é um jogador que consegue fazer uma transição entre saída de bola e meio de campo com muita qualidade, além de gostar bastante de fazer inversões de jogadas. Para mim, o Sport é grande favorito, sim, a conquistar o acesso ou talvez até brigar pelo título da Série B. Agora, contra o Atlético Mineiro é outra história, porque aí eu vou começar a falar do Galo, tá? O Galo Mineiro, ele estava sendo treinado pelo Felipão. O Felipão tem uma característica de transição um pouco confusa, vamos dizer assim. Não é um time rápido, mas tem um bom contra-ataque. Só que ele costuma jogar num 4-4-2 com um jogador muito incisivo na frente, um segundo atacante que volta mais para o meio e costuma ter as pontas muito abertas, o que gera muito espaço na linha defensiva central, onde você tem a 4-4-2, nesse segundo 4 você costuma ter muito espaço. E aí o adversário costuma trabalhar bem a bola pelo meio de campo com isso. Você via isso no Campeonato Mineiro, ele tinha muitos problemas para compor o meio de campo, mesmo jogando com 4 jogadores ali. O Felipão saiu,
para a chegada do Gabriel Milito, que vinha de um trabalho muito sólido no Argentino Júnior, um time que ele treinou sempre num 4-4-2 também, só que o 4-4-2 dele é muito variado. Ele sai de um 4-4-2 na defesa para um 4-3-3 no ataque, com os pontas sempre recebendo apoio dos laterais que ficam livres para fazer a passagem. Geralmente você tem pela direita, hoje, né, no Atlético Mineiro, o Gustavo Scarpa, geralmente na entrada da área pelo lado direito, abrindo espaço para que o lateral suba para a linha de fundo para buscar o cruzamento. E isso gera aquela marcação um pouco espaçada do adversário, porque o adversário precisa se preocupar tanto com o ponta que está com a bola, quanto com o lateral, e vice-versa. Se o lateral estiver com a bola, o lateral esquerdo adversário vai precisar marcar por ali e vai deixar espaços para o ponta trabalhar a bola. E o Atlético tem feito muito isso, porque o Gabriel Milito, ele trabalha quase num 4-2-4 quando ele está com a bola. O Guilherme Arana, ou o lateral direito, pode ser também, né? O Guilherme Arana, geralmente ele entra quase como um ponta pelo lado esquerdo, com o Paulinho mais centralizado, o Hulk ou o Vargas como um centroavante esperando uma bola para fazer uma parede ou uma tabela, e aí você gera muitas opções de jogadas. Você pode ter cruzamentos, bolas lançadas na diagonal fugindo do goleiro, que é uma característica muito clara do trabalho do Gabriel Milito. Você tem jogadas de infiltração pelas meias direita e meia esquerda, seja com o Paulinho pela esquerda, com o Gustavo Scarpa pela direita, e sempre com o apoio dos laterais, principalmente do Guilherme Arana. Mas o Atlético tem uma outra característica que a gente esquece às vezes, né, e acaba passando despercebido, que é a qualidade individual desses jogadores. Quando você passa uma confiança para essas peças e elas conseguem executar aquilo que sabem com qualidade, Paulinho, Hulk, Eduardo Vargas, o Guilherme Arana, o Zaratio, que é um meia que chega muito na área, o próprio Gustavo Scarpa, que vem de uma crescente gigantesca com o trabalho do Milito, aí complica demais para o adversário, porque ele não tem só que se preocupar com as tabelas ou se preocupar com uma jogada de cruzamento. Não, ele vai ter que se preocupar com triangulações e com a marcação de dribles. E isso é muito preocupante para a defesa. Veja bem, o Sport, por mais que tenha uma defesa aqui nesse jogo bem fechada, buscando sempre a recuperação da jogada o quanto antes, se perdeu por conta das marcações das laterais. O Scarpa pela direita e o Guilherme Arana pela esquerda davam uma amplitude que sempre tinha um jogador vindo de trás com liberdade para receber a bola. E isso não é só nesse jogo. Você viu contra o Cruzeiro, quando o Atlético fez 3-0 sem suar. Você viu contra o Cuiabá, que o Atlético fez 3-0 sem quase entrar em campo, tá? Com todo respeito a Cruzeiro e Cuiabá, mas você via uma superioridade brutal do Atlético Mineiro com a bola. Não é à toa que fez os 3-0, poderia ter sido 4, 5 e poderia ter feito mais gols também contra o Sport. Inclusive fez, mas teve gols anulados, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. E com uma variação de jogadas que você fica realmente surpreso positivamente. Você fica feliz, você que gosta de futebol, que gosta de ver um bom jogo de futebol, você fica feliz em assistir um jogo onde você tem uma equipe com tamanho repertório de jogadas. É cruzamento na área em bola parada, que é muitíssimo perigoso, é a chegada pelas pontas, como eu falei, é a transição em triangulação pela meia direita e meia esquerda, é cruzamento em diagonal fugindo do goleiro, é jogada individual, é chute de fora da área. Cara, é muita jogada para ser explorada, e por conta principalmente da qualidade individual desses jogadores, que permite, por exemplo, um passe em qualidade pelas pontas, um passe em infiltração pelo meio buscando um ponto futuro, um cruzamento na medida por conta dessa qualidade, além, obviamente, de dribles e chutes de fora da área, sempre muito perigosos. Em resumo, o Atlético Mineiro, na minha opinião, repito, é sempre a opinião particular aqui do canal, você pode ficar à vontade para discordar, colocar nos comentários embaixo, mas o Atlético Mineiro, na minha opinião, é o melhor time da Série A hoje. É o time que joga o melhor futebol, melhor posicionamento tático, melhor saída de bola, melhor marcação, mesmo que também sofra de alguns problemas parecidos com o do Sport. Deixa muito espaço na defesa, se o time adversário fizer transições em velocidade, pode pegar uma defesa desguarnecida, e o Sport até teve chances para isso, teve 2 ou 3 contra-ataques
perigosíssimos, onde poderia ter feito gol, e seria um resultado gigantesco para o Leão, porque seria um empate, ou às vezes um placar menos adverso, contra a melhor equipe da Série A. Então realmente seria um bom resultado. Mesmo assim, o 2-0, por mais que poderia ter sido 3, 4 pelas chances criadas, ficou sim de bom tamanho para o Sport, e não é um resultado que o Leão tenha que se envergonhar. Porque, como eu falei para vocês, é o melhor time da Série B, em outra realidade, enfrentando o melhor time da Série A, o melhor time da elite do futebol brasileiro e, consequentemente, o melhor time do Brasil na atualidade. Pelo menos no momento, para mim, com o futebol apresentado, o Atlético Mineiro é esse melhor time. Existem algumas outras equipes boas que estão oscilando bastante nesse começo, como o Palmeiras, como o próprio Flamengo, entre outras equipes, que estão mostrando oscilação. E nesse momento, o Atlético Mineiro é aquele que menos oscila. Não é à toa, o Gabriel Milito está invicto ainda à frente do Galo. Beleza? Essa é a minha análise. Deixo para vocês a opinião sobre o próximo jogo. Acredito que o Sport vai jogar buscando mais ainda o ataque, o que pode ser um problema também. Lembrando que o Atlético Mineiro tem uma transição veloz e muito ofensiva. Mas acredito num jogo muito aberto no próximo jogo. Independente do resultado, creio que essas duas equipes terão um ótimo desempenho em suas respectivas séries. O Sport é favorito ao título e ao acesso na Série B. O Atlético Mineiro é grande favorito ao título da Série A, da própria Copa do Brasil também, por que não? E é favoritíssimo a conquistar uma vaga tranquila, pelo menos para a Libertadores do ano que vem. São duas equipes que são treinadas por ótimos treinadores argentinos, que não tem medo de se lançar o ataque e que conseguem sempre imprimir ao time uma vontade e determinação de jogar o jogo. Não vemos o Atlético Mineiro ou o Sport ficarem apáticos, independente do resultado. Pelo menos nos jogos que eu assisti. Tanto o Sport busca propor o jogo até o final, quanto o Atlético Mineiro não tira o pé, mesmo estando ganhando de 2, 3-0. E isso pro futebol é maravilhoso, independente da série que você estiver assistindo. Essa é a minha opinião. O que você achou desse jogo? O que você achou dessa análise? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se tem alguma coisa incorreta, às vezes, corrija aqui nos comentários, que não tem problema, como eu falo pra vocês. Tô longe de ser o dono da verdade, é apenas uma análise pra você ter um embasamento pra entender os seus clubes. Beleza? Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de análise, marca o sininho para receber notificações e deixa o like. Clica aqui no like por gentileza, que ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo e a compartilhá-lo com outros torcedores assim como você. E peço também a sua ajuda. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele com seus amigos nas suas redes sociais, para que outros torcedores recebam a análise como você. E se você tiver interesse em participar do grupo de membros que mais cresce nessa internet, considere entrar para o Gader Futebol Clube. Por apenas R$ 1,99 você faz parte do grupo de membros, onde você tem comentaristas exclusivos conversando com você lá 24 horas, os membros do canal com assuntos diversos, notícias 24 horas, temos também conteúdos exclusivos, antecipados e, óbvio, algumas outras diversões para você, como o próprio Cartola, né? Nós temos lá a nossa Liga do Cartola, você também pode participar por lá. Beleza? Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o carinho das duas torcidas, beleza? Peço que estejam aí comigo sempre acompanhando aqui os vídeos. Vou trazer mais análises se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.